Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai para mais uma tentativa de prever quem serão os futuros campeões da WWE. De tempos em tempos a gente faz esse vídeo aqui, onde a gente analisa quem são os atuais campeões e quem são os lutadores que são mais prováveis de destroná-los pelos cinturões. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre quem serão os futuros campeões da WWE, e olha que tem opinião polêmica aqui nesse vídeo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer comparar a sua opinião com a minha. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você clica no like, você faz com que o algoritmo do YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas. E também não deixe de comentar aqui embaixo os lutadores que vocês acham que serão os futuros campeões da companhia. Essa interação faz com que o YouTube também divulgue a gente, beleza? Então vem com a gente, vamos para mais um vídeo onde a gente vai tentar prever os futuros campeões da WWE. Vamos começar com os títulos de duplas que, cara, parece que a WWE tá meio que jogando fora as divisões de duplas da WWE, né? Na NXT, os campeões de dupla, só temos campeões masculinos, são Vanity Project, né? O Brad Baylor e o Ricky Smokes, tá aqui Ricky Smokes do lado esquerdo, Brad Baylor do lado direito. Eles já estão com o título há um tempinho, né? E assim, foi uma surpresa quando eles ganharam esse título derrotando o Dark State para ganhar esses cinturões. Particularmente, eu acho que eles vão ficar mais um tempinho com esse título porque a WWE não está muito interessada em fazer uma divisão de duplas lá na NXT e nem no main roster mesmo. Parece que eles estão meio que abandonando temporariamente as divisões de duplas. Mas eu acho que quando eles voltarem, os lutadores que vão derrotar o Vanity Project são os lutadores do OTM, né? O Lucian Price e o Bronco Nima. São dois lutadores muito bons, têm muito tamanho, muita estatura, e eu acho que eles podem vir a ganhar esses títulos. Agora, para o main roster, vamos começar falando sobre o título de duplas femininas, que no momento estão com a Brie Bella e a Paige. Esse título já rodou por algumas duplas, elas acabaram de derrotar o que seria a minha aposta imediata, que seria o título voltar para as Irresistible Forces. Elas basicamente derrotaram as Irresistible Forces, né, que são a Nia Jax e a Lash Legend, limpo no último show, derrotaram elas limpo. Então isso basicamente na minha cabeça tira as IFs do caminho da Brie Bella e da Paige. Então, como eu acho que existe uma possibilidade de lá na frente a Nikki Bella voltar, trair a Paige, tornar a Rio com a Brie e jogar a Paige de lado, pode ser que isso ajude uma outra dupla a roubar esse título delas. E a minha aposta é numa dupla que acabou de chegar no main roster e que eu acho que vai ser coroada muito em breve com cinturões. E eu estou falando do Fatal Influence, nesse caso, Fallon Henley e Laney Reed. Duas excelentes lutadoras que estão subindo da NXT e eu acho que a WWE está querendo elevá-las bem rápido. Então a minha aposta para ganhar esse título de duplas é o Fatal Influence. Lembrando que o Fatal Influence já bateu de frente com a Rhea Ripley, tá batendo de frente com a Charlotte Flair. Elas vão fazer uma luta de trios no próximo SmackDown. Fatal Influence contra Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss, três campeoníssimas do mundo. E assim, de ver a forma como as três estão sendo elevadas, está sendo bem interessante. Então, minha aposta aí pro título de duplas, Fallon Henley e Laney Reed. Agora, pelo campeonato da WWE, campeonato de duplas da WWE, que é o campeonato do SmackDown, cara, assim, eu não tenho ideia. A divisão de duplas do SmackDown tá esfacelada. Você tem o Fraction, que poderia ser uma dupla que poderia tirar esse título deles, do nossos queridíssimos Damian Priest e R-Truth, só que o Fraction perdeu limpo nesse último SmackDown. Então, fora eles, não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém pra poder derrotá-los. Então, cara, eu vou jogar lá na frente, eu vou entender que eles vão encostar esse título neles, não vou entender que eles vão fundir os títulos, pelo menos não agora. E eu vou criar uma storyline que, na verdade, pareceu que ia desenrolar nesse último show. Parece que eles fizeram ali uma agulhada dessa história, mas depois eles puxaram. Eu acho que eles vão acabar puxando o gatilho nela. E na verdade, uma parceria entre o The Miz e o Danhausen. E sim, o Danhausen está maior do que o The Miz, porque o Danhausen zicou
a imagem do The Miz. Eu acho que eles vão acabar fazendo uma duplinha aí na frente. Eu acho que a ameaça que eles fizeram da dupla Miz e Danhausen fez a galera aí a loucura na arena. Isso foi uma tentativa de ver qual seria a reação do público a um face turn do The Miz. O público comprou a ideia e eu acho que eles vão acabar fazendo essa dupla e no final das contas eles vão acabar derrotando o Damian Priest e o R-Truth. Se vocês vão gostar da ideia ou não, não sei. Eu sei que tem muita gente que gosta do Danhausen pela comédia e que é viúva do The Miz desde a época lá que ele foi campeão mundial. Então, cara, eu não vejo problema nenhum dos dois se tornarem campeões da WWE, campeões de duplas da WWE. Agora, indo lá para o Monday Night Raw, o título de duplas está com a Division, né? Eu acertei essa mudança de título aqui, eu apostei que o título iria para a Division saindo dos Usos, eu acabei acertando. E agora tem uma dupla que chegou, né? Assim, a divisão do Raw também está esfacelada. No momento, acho que tem 3 duplas, né? A quarta dupla seria o New Day e foi mandado embora. Né? Não renovaram o contrato. O New Day não renovou o contrato, não aceitou lá a proposta da TKO. Mas eu acho que essa dupla ela foi deslocada para o Raw exatamente para pegar esse título e fazer uma rivalidadezinha ali entre 3, no máximo 4 duplas, colocando uma dupla de jobbers aí no meio. E essa dupla é ninguém mais, ninguém menos do que os Street Profits, o Angelo Dawkins e o Montez Ford. Então eu acredito que esses dois irão dominar o cenário de duplas em breve de novo. Tá? Eu acho que eles vão reconstruir esses dois para, quem sabe, lá na frente, de novo, eles virem com aquela historinha de que os dois não estavam batendo um com o outro, né? O santo dos dois não estava batendo, e talvez essa dupla se dividir, a gente vê o Montez Ford, né? Quem sabe, alçando outros voos, né? Talvez mais um ano aí construindo essa história. Mas para isso, acho que primeiro eles têm que conquistar o título de duplas, então eu vou colocar o pessoal do Street Profits para ser os novos campeões. Agora vamos para os campeões de simples, vamos começar pelos títulos secundários. Lá na NXT nós temos a Tatum Paxley como a atual campeã norte-americana. Ela que já está com esse título há um tempinho. Ela fez boas defesas contra a Izzy Dame e contra a Blake Monroe, né? E agora a impressão que me passa é que a WWE vai fazer com que a Tatum mantenha esse título por um tempo. Mas eles precisam mudar esse título, até porque eu acho que a Tatum vai ser elevada para o campeonato da NXT novamente. Eu acho que ela tem a presença e o impacto para poder ser uma futura campeã da NXT por mais do que um mês, que foi o que aconteceu no ano passado. Dito isso, eu acredito que para isso ela vai ter que perder para uma mid-carder heel lá do NXT. E a melhor pessoa para isso nesse momento, a meu ver, seria a Kelani Jordan. Kelani Jordan que finalizou a feud com a Jada Parker, aparentemente, e vai precisar aí de uma nova rivalidade. Eu acho que ela vai acabar entrando nessa rota desse título norte-americano e vai acabar levando esse cinturão, permitindo que a Tatum Paxley eleve novos voos e vá para o cenário do campeonato da NXT. Já o campeão norte-americano atualmente é o Miles Bourne, e eu vou manter a minha aposta. Miles Bourne já é campeão há um tempinho também, tá fazendo boas defesas com esse cinturão. Essa imagem tá até antiga, ele ainda estava careca, eu já tá até com cabelo. Eu vou apostar na mesma aposta que eu fiz no vídeo anterior, porque eu também não consigo ver nenhum mid-carder heel ainda hoje que possa tirar esse título, a não ser o Jackson Drake. Tá? Então eu acho que o Jackson Drake vai tomar esse título dele, e Jackson Drake, que é o líder ali do Vanity Project, juntamente com o Brad Baylor e o Rick Smokes, e eu acho que esse título vai acabar parando nas mãos dele. Eu poderia ter colocado alguém do Dark State, né? Tanto o Dion Lennox quanto o Saquon Sugar rivalizaram contra o Miles Bourne, mas o Miles Bourne derrotou os dois com shenanigans. Então eu acho que ele vai acabar despachando o Dark State e eventualmente esse título vai parar nas mãos do Jackson Drake. Agora vamos falar do campeonato dos Estados Unidos do main roster, né? O campeonato dos Estados Unidos lá do SmackDown, que está nas mãos agora da Tiffany Stratton. Tiffany Stratton que derrotou a Julia recentemente no SmackDown antes da WrestleMania. E, aliás, né, foi depois, né? Foi no SmackDown depois da... Olha a memória do tiozão falhando aqui. Foi no SmackDown depois da WrestleMania que a Tiffany Stratton ganhou o título da Julia. E assim, eu acho que esse título
ele vai parar nas mãos do Fatal Influence, tá? Eu acho que a WWE tá querendo elevar esse trio que surgiu da NXT e que tem uma aura absurda e eles vão querer levá-las gradativamente. Para isso, a melhor forma de fazer isso é colocar o título nos Estados Unidos nas mãos da líder do Fatal Influence, a Jacy Jayne. Tá? Então, minha aposta hoje é que a Jacy vai derrotar a Tiffany Stratton, não vai levar muito tempo. E aí a Jacy Jayne vai se tornar a nova campeã dos Estados Unidos e ela vai se juntar com a Fallon Henley e a Lane Reed como campeãs. Fallon Henley e Lane Reed como campeãs de duplas, Jacy Jayne como campeã dos Estados Unidos. Agora nós vamos para o campeonato intercontinental feminino, lá do Monday Night Raw, que no momento está nas mãos da Becky Lynch. E aqui é um cenário interessante porque a Becky, ela limou a AJ Lee, com quem ela fez uma rivalidade que desde o Royal Rumble, ela lutou contra a AJ Lee no Elimination Chamber, perdeu o título, rivalizou até a WrestleMania, ganhou o título de volta, a AJ Lee foi embora e, cara, não sobrou ninguém no mid-card da WWE ali do Monday Night Raw que possa rivalizar com a Becky. E a verdade seja dita é que a Becky ela já extrapolou esse título, ela já deu todo o cartaz necessário para esse título. Ela ajudou a elevar a Maxine Dupri, ela ajudou a trazer a AJ Lee de volta e ela está nessa pegada de ajudar a elevar outras lutadoras. E tem uma lutadora também vindo do NXT que está hypada toda a vida e que eu acho que a WWE vai querer elevar. E eu acho que vai ser a próxima lutadora a enfrentar a Becky Lynch e derrotá-la. Eu estou falando da Sol Ruka. Sol Ruka que nesse próximo Monday Night Raw vai assinar o seu contrato com a WWE, com o Raw, e é capaz de nesse show ela já bater de frente com a Becky Lynch. Então, Sol Ruka, para mim, próxima campeã intercontinental feminina. Agora, entre os homens, né, o campeão dos Estados Unidos masculino atual é Trick Williams. Trick Williams que ganhou o cinturão derrotando Carmelo Reis, né? Carmelo Reis não, derrotou no Sami Zayn na WrestleMania, né? O Carmelo Reis perdeu o título para o Sami Zayn, depois o Sami Zayn perdeu o título para o Trick Williams na WrestleMania. Eu acho que o Trick e o Sami vão manter essa rivalidade por um tempinho, eles vão lutar no Backlash, não acho que esse título troca de mãos no Backlash, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que o título se mantém com o Trick Williams, ele finaliza a feud com o Sami Zayn, e aí o Sami ele vai rivalizar com outro lutador, e aí é possível até que esse lutador turne heel também, para poder bater de frente com o Trick Williams, que agora vai ser elevado como um mega face desse mid-card do SmackDown. E esse lutador que eu acho que pode virar heel e pode ser um heel um tanto interessante, porque ele é bastante violento, é ninguém mais, ninguém menos do que Ilya Dragunov. Tá? O Dragunov que deu uma sumida aí, está se recuperando de algumas lesões. É o momento perfeito de dar uma renovada na persona dele, trazer ele de volta e ele realmente ser o dragão louco, não só no ringue, mas também de persona. E aí ele estraçalhar o Trick Williams e ganhar esse título dele. Eu acho que seria uma bela luta. O Dragunov se tornaria campeão dos Estados Unidos de novo, porém, dessa vez como heel. E aí a gente poderia ter algumas histórias muito interessantes. Carmelo Reis vindo falar com ele, pô, cara, o que aconteceu contigo? Que você surtou, não sei o quê. Então eu acho que teria toda uma dinâmica interessante aí. A gente poderia ter o Dragunov heel fazendo time com o Sami Zayn heel em algumas lutas de duplas e tal. Eu acho que é a forma de equilibrar o mid-card do SmackDown é fazer o Dragunov voltar sendo heel. Eu acho que seria um pouco interessante assim da gente ver esta situação. Já com relação ao campeonato intercontinental masculino, que no atual momento está nas mãos do Penta, eu tenho para mim que o Penta vai permanecer com esse título por mais um tempinho, tá? Claramente a WWE quis construir o Penta como uma mega força no cenário secundário.
E eu acredito que eles vão fazer com que o Penta limpe todo o mid-card do Raw. Ele já fez isso na luta de escadas na WrestleMania. Agora eu acredito que ele vai fazer isso com todos os oponentes possíveis e imagináveis. Ele vai derrotar todo mundo. Eu não acho que ele vai perder esse título para o Rusev. Eu não acho que ele vai perder esse título para o Javon Evans. Eu não acho que ele não vai perder esse título para ninguém. Ele vai permanecer com esse título por um tempo, até que vai surgir uma força que vai passar o carro na divisão inteira do Raw de simples até chegar nele. Vai vir de baixo, vai vir de baixo, vai vir de baixo, vai bater no Penta. E aí essa luta vai ser um lutão, mas a gente vai ver o Penta simplesmente sendo derrotado. E vai ser uma luta em que eu aposto que o novo campeão intercontinental será ninguém mais, ninguém menos que Oba Femi. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que o Oba Femi? Exatamente porque seria interessante ver o Penta mandando um Zero Miedo na cara do Oba Femi, o Oba Femi mandando tudo pra cima dele. Eu acho que esses dois teriam um lutão, e eu acho que seria esse o momento em que o Oba Femi se tornaria o novo campeão intercontinental. E aí ficaria com esse título por um bom tempo. Agora vamos para os campeonatos principais da WWE. Vamos começar com o campeonato feminino da NXT, que está nas mãos atualmente de Lola Vice, que também é campeã de duplas mistas da AAA com Mister Iguana. E a Lola Vice é uma lutadora interessante, mas eu não vejo ela permanecendo com esse título por muito tempo. Eu acho que ela vai perder esse título em breve, talvez numa luta de múltiplas lutadoras. É possível que Easy Dame tire esse título dela, mas eu acho mais provável esse título passar de face para face. E aí seria uma luta interessante com contrastes de estilos, uma lutadora que é uma striker contra uma lutadora que é uma grappler, e aí poderia até ser uma luta meio que com áreas de MMA. Eu acho que a NXT conseguiria fazer esse tipo de luta, e eu acredito muito que a WWE está querendo elevar essa lutadora já esse ano. Minha aposta é que Kendall Gray vai ser a nova campeã da NXT. Eu sei que eu já falei que ela ia ser campeã algumas vezes aqui, mas eu acho que dessa vez vai. Kendall Gray eu acho que vai ser a nova campeã da NXT. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eles resolvam fazer uma transição aí, colocar esse título de repente numa vilã como a Easy Dame ou como a Kali Armstrong, talvez mais a Easy Dame, e aí depois passem o título para a Kendall Gray. Mas eu acho que essa transição vai acontecer, e aí nessa transição a Lola Vice deve finalmente subir para o main roster e se encontrar com o seu namorado, o nosso queridíssimo Padre Damião. Agora vamos para o campeonato principal masculino da NXT, o campeonato da NXT, que está nas mãos de Tony D'Angelo. Esse é um cinturão que até o momento eu tenho algumas dúvidas, tá? O Tony D'Angelo, ele é um lutador que ele é um brutamontes, ele é um cara muito forte, um powerhouse, extremamente ágil. E eu não consigo ver nenhum lutador tirando esse título dele se não tiver um grupo ao seu redor. Tá? Não vai ser numa luta limpa de 1 contra 1 que o Tony D'Angelo vai perder esse cinturão. A não ser que a WWE surte como surtaram, dando o título para o Ricky Sainz derrotando o Oba Femi limpo no ano passado. Foi o maior erro da NXT no ano passado, foi fazer o Ricky Sainz derrotar o Oba Femi limpo. Tá? Então eu acho que o Tony D'Angelo ele vai demorar um tempinho ainda como campeão e vai perder esse título mais para frente para um grupo que vai conseguir atrapalhar a vida dele e assim um dos seus lutadores ganhar esse cinturão. E esse grupo vai ser o Dark State, e o lutador que vai ganhar esse título, na minha opinião, é o John Lennox. Eu acho que a WWE está preparando o John Lennox para ser um cara aí que vai ser mega elevado da companhia. Eu vejo assim alguns traços, narração, apresentação, que a WWE está acreditando no John Lennox, e eu acho que eles vão fazer esse cinturão da NXT passar por ele. Como ele tem o Dark State junto dele, são 4 contra 1. Então é a melhor forma de fazer o Tony D'Angelo perder esse título. Seria o Dark State se vingar do Tony D'Angelo, lá que o Tony... o Dark State acabou com a família do Tony D'Angelo, o Tony D'Angelo voltou para se vingar do Dark State, ganhou o título da NXT, então a Field poderia continuar fazendo o Dark State, tirar o Tony D'Angelo do topo e assim o John Lennox se tornar o novo campeão. E aí ele pode até fazer rivalidade com o Sakon Sugars pela liderança lá do Dark State. Agora vamos para o main roster, vamos começar falando sobre a campeã da WWE, Rhea Bloody Ripley. Essa é uma lutadora que, assim,
Para ela perder é muito pouca gente. A Rhea Ripley é a face da divisão feminina da WWE. E sincero e honestamente, para você pensar em uma lutadora que possa vir a tirar o título dela, são pouquíssimas as pessoas que podem ser elencadas nesse caminho. A Jade Cargill sumiu da televisão. Acho que a WWE vai dar um refresco para ela agora depois da WrestleMania. Pode ser que ela volte e vá para cima desse título da Rhea? Pode. Acho até que vai acontecer. Agora, vai ser ela que vai tirar esse título da Rhea? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que a WWE pode não devolver esse título para Jade agora, porque já perceberam que a Jade precisa melhorar um pouco. Então, o que eu acho? Eu acho que a WWE vai preparar uma mega luta, uma luta de arrasar quarteirão, de jogar assim, praticamente no main event de um show grande para poder carregar o show. Ou o SummerSlam, uma das noites do SummerSlam, ou o Evolution, se tiver Evolution agora em 2026. Até agora nada foi falado sobre uma reedição do Evolution em 2026. Mas se tiver o Evolution, essa seria a luta que eu colocaria de main event. Seria Rhea Ripley e Charlotte Flair, com a Charlotte se tornando 15 vezes campeã da WWE. Percebam que eu faria uma luta face contra face, não seria heel. Eu não tornaria a Charlotte Flair heel. A Rhea não tem como tornar heel agora. Eu faria face contra face, uma luta de duas lutadoras que já fizeram lutas 5 estrelas no passado, trazerem de volta a magia para o ringue e mostrarem que a luta livre feminina merece sim todo o respeito. Eu acredito que essa luta aqui tem potencial de ser main event do SummerSlam, tinha potencial até de ser main event da WrestleMania, mas a gente sabe que a WWE tá meio machista ultimamente e não tem feito isso. Então, eu acredito que a gente vai ter Rhea Ripley e Charlotte Flair. Elas se cumprimentaram agora no último show, mas aquelas faíscas da rivalidade entre elas permanece. E eu acho que a Charlotte vai derrotar a Rhea e vai ganhar o seu 15º campeonato. Se a rivalidade depois vai continuar, se de repente eles vão trazer a Jade Cargill, e aí a gente ter Charlotte Flair e Jade Cargill, que é uma luta que eles estão há tempos falando que vai ter, é outra história. Mas faz mais sentido o título passar para Charlotte, e aí a gente ter Charlotte e Jade, do que simplesmente a gente só ter Rhea e Jade de novo e a Jade tomar o título. Tá? Eu acho que esse pode ser o cenário, pelo menos é o cenário que eu gostaria, é o cenário que eu boto mais fé aqui. Já com relação ao campeonato mundial feminino, que hoje está nas mãos da Liv Morgan, nós temos um problema. Tá? Todas as rios do Monday Night Raw, assim, a gente não consegue ver alguém que possa bater de frente com a Liv Morgan, e as faces estão meio que para baixo, né? Então, me parece que a mais lógico aqui seria haver uma traição. Ah, mas e a Stephanie Vacan, tiozão? Eu acho que a Stephanie ela vai ser rebaixada, tá? Eu tenho para mim, eu tenho medo dessa história que tá correndo os bastidores de que tem gente na TKO que não gosta de Persona Dark, porque a Stephanie Vacan é uma Persona Dark, né? Então, aqueles chifrinhos lá não enganam ninguém, né? Então, algo me diz que a Stephanie vai ser nerfada, vai ser rebaixada para nosso desespero. Talvez até o title reign dela tivesse no contrato. E agora, meu amigo, a WWE não tem mais obrigação contratual com nada, tá? Eu tenho essas suspeitas, eu já falei para vocês em outros vídeos. Então acho que a Stephanie não vai ganhar esse título de volta da Liv Morgan. Então, o grande problema aqui é quem colocar contra a Liv Morgan. Io Sky seria uma possibilidade, seria. Mas a Io Sky, ela já andou ali pelo SmackDown. Algo me diz que a Io vai acabar mudando de brand. Tá? Algo me diz que a Io vai acabar mudando de brand. E aí, meus amigos, o que sobra é só lower carder e mid carder. Então, a única história lógica que eu vejo aqui seria uma traição interna do Judgment Day. E aí, neste cenário, nesta lógica, a nova campeã mundial peso pesado, na minha aposta, não vai ser agora, vai levar um tempo, Raquel Rodrigues. A Raquel Rodrigues já está merecendo esse título já há algum tempo. Desde que a Liv Morgan saiu por conta de contusão no ano passado, ela começou a brilhar absurdamente, os holofotes foram nela e ela mostrou serviço. Ela tem talento no ringue, ela tem persona, ela tem um microfone legal e ela tem a história perfeita. É só ela se associar a Roxane
ao Dominic e talvez a Stephanie Vacan fazer uma stable de pessoas latinas e estraçalhar a Liv Morgan, entendeu? E falar que ela quis crescer mais do que a Judgment Day, fazer o mesmo que fizeram com o Finn Balor, tá? Eles podem até fazer o Finn Balor botar a caraminhola na cabeça da Roxane, a Roxane botar a caraminhola na cabeça da Raquel. E aí eles se voltarem contra a Liv Morgan e assim a Raquel se tornar a nova campeã. Poderia ser a Rox também? Poderia, mas eu vejo uma maior probabilidade por causa do tamanho, da potência, eles botarem esse título na Raquel Rodrigues. Talvez seja o wishful thinking, desejo meu de ver a Raquel sendo elevada, mas essa será a minha aposta. E assim, para quem já viu os outros vídeos, sabe que a minha taxa de acerto aqui é cerca de, sei lá, 50%, né? Então a gente erra mais do que acerta aqui nesses vídeos, mas essa será a minha aposta. Agora vamos para os campeonatos principais masculinos. Vamos começar com o Roman Reigns, que é o atual campeão mundial peso pesado. Ih, rapaz, eu acho que o Roman vai ficar com esse título por um tempo, sabe? Eu acho que a WWE vai preparar vários lutadores para enfileirarem como oponentes do Roman Reigns, mas o Roman vai derrotar todo mundo e, se duvidar, ele vai enfileirar todo mundo que sobrou que é samoano na companhia e vai incorporar a Bloodline. Nós já temos a primeira história, que é o Jacob Fatu, que se perder pro Roman, vai ter que reconhecê-lo. Lá do outro lado da poça, no SmackDown, nós temos Solo Sikoa, Talatonga e Tamatonga. Esses três aí, eles podem bater de frente com o Roman e podem acabar reconhecendo ele também. E a gente pode ter uma mega stable de 8 samoanos e tonganos mandando na companhia. E num cenário desse, meu irmão, só uma força na natureza para passar o carro em todo mundo e derrotar o Roman. Seria a forma mais estúpida, estupenda, fenomenal de elevar um face a um nível há muito tempo não visto, tá? A nível Cena, nível Hogan, essa galera aí que tu podia botar 20 lutadores na frente dele e ele se estraçalhava todo mundo. E eu só vejo um talento hoje na WWE que pode chegar nesse nível. Esse cara aqui. Tiozão, você acabou de falar que o Oba Femi vai ganhar o campeonato intercontinental. Como é que ele vai ganhar o campeonato mundial também? Pois é. Eu acho que a WWE vai fazer com o Oba Femi um tratamento misto de Brock Lesnar com Goldberg. Brock Lesnar, porque ele foi elevado de baixo, ganhou o King of the Ring e depois ganhou o campeonato mundial. Já o Goldberg, ele começou de baixo, foi passando o carro em todo mundo, depois ganhou o campeonato dos Estados Unidos lá na WCW e ficou um tempo como campeão dos Estados Unidos até ganhar o campeonato mundial. Foi duplamente campeão. E aí, quando ele se tornou campeão da WCW, ele dropou o campeonato dos Estados Unidos. Eu acho que é isso que vai acontecer aqui. Eu acho que o Oba Femi vai passar o carro em todo mundo, vai chegar invicto até o Penta, vai derrotar o Penta para se tornar novo campeão intercontinental, vai começar a passar o carro na divisão do mid-card e depois ir para o topo, passar o carro nos Jobbers das Estrelas, limpar essa nova Bloodline, First Family aí, que o Roman Reigns criou, limpar todos os samoanos do caminho, encarar o Roman Reigns e no final das contas derrotá-lo. Vocês podem achar, mas tiozão, isso é muito forçado. Sim, isso é muito forçado. Mas é nesse nível que eu acho que a WWE está acreditando no Oba Femi. Não é fixação, é previsão. É uma análise do contexto de como a WWE está apresentando o Oba Femi, até na estética, na forma como o público canta Oba, da mesma forma como cantava Goldberg. Então eu acho que toda essa dinâmica está se encaminhando para que a gente tenha Cody Rhodes, que a gente tenha Oba Femi como novo campeão mundial. Tá? Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu tinha uma aposta que seria SummerSlam, que o Oba Femi ia ganhar o King of the Ring e ganhar o título no SummerSlam. Eu já não tenho mais certeza, tá? Pode ser que aconteça,
mas pode ser que não. Pode ser que eles deem o título intercontinental para o Bafemi, mantenha ele ocupado nessa divisão e de repente no ano que vem na WrestleMania ele venha a ganhar esse título, tá? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas a minha aposta aqui é arrojada, eu sei, mas a minha aposta é que o Obafemi vai chegar e vai ganhar o título do Roman Reigns estando invicto no main roster. Eu acho que o Obafemi não perde nenhuma luta até se tornar campeão mundial. E para terminar, nós temos o atual campeão da WWE, que é o Cody Rhodes. Cody Rhodes, ele está numa situação em que ele também não tem muitos oponentes do nível dele, que a gente poderia considerar como grande ameaça para ele. O oponente que era a maior ameaça para ele era o Drew McIntyre, que inclusive derrotou ele pelo cinturão, perdeu de novo e agora se afastou para poder filmar. Nós tínhamos o Jacob Fatu, que poderia ser uma grande ameaça. O Jacob está indo para o Raw para poder enfrentar o Roman e talvez se associar a ele. Então, a gente está num cenário em que o Cody Rhodes estava sem oponente. Até chegar o cara que eu acho que vai tirar esse título dele, que é o Gunther. Quando que vai acontecer isso? Não sei. Pode ser que seja na Europa. Tá? Pode ser que seja na Europa. Poxa, mas o Cody vai ficar pouco tempo como campeão. Sim, mas no passado, lá no passado, na época da Era da Atitude, da Ruthless Aggression Era, até da PG Era, os reinados de campeonato mundial eram mais ágeis. E eles, às vezes, faziam com que um campeão trocasse o título várias vezes. Eu acho que eles podem começar a fazer isso aqui. Tá, eles já fizeram isso com o Cody e o Drew esse ano. Eu acho que eles podem fazer agora com o Cody e o Gunther. O Gunther ele se beneficiaria tremendamente como um novo campeão mundial. Ele já é 2 vezes campeão mundial peso pesado, agora seria campeão da WWE. Ele teria simplesmente no cartel dele, em um ano, a aposentadoria do Goldberg, a aposentadoria do John Cena fazendo o Cena bater, a aposentadoria do AJ Styles e agora a vitória sobre o Seth Rollins na WrestleMania e uma vitória contra o Cody Rhodes. Eu acho que isso coroaria a persona do Gunther como a maior força heel dominante da WWE hoje. Isso é absolutamente necessário. A companhia ela precisa estabelecer novos heels dominantes monstruosos para poder criar jornadas de herói que sejam interessantes para que a gente possa acompanhar, assim como foi a jornada do Cody Rhodes em 2023 e 2024. Então eu acredito que esse título ele vai ter que trocar de mãos, o Cody não vai poder ficar com esse título por muito tempo, e o Gunther é a pessoa perfeita, ele é o cara que é o protótipo do campeão, ele é o chefão final, todo mundo chega na cara dele e toma um stabef na cara e perde. Então eu acho que o Gunther ele seria a pessoa perfeita para destronar o Cody. Eu estou mega feliz que a WWE resolveu colocar o Gunther batendo de frente com o Cody. O Gunther apagou o Cody com o Sleeper Hold nessa última sexta-feira. Eu acho que essa luta vai acontecer no Clash in Italy e podemos ter uma situação em que o Gunther derrote o Cody Rhodes por esse campeonato na Itália, o que faria com que o público italiano fosse à loucura, lembrando que a Áustria é relativamente perto da Itália, então assim, o público iria uma galera austríaca gigantesca para a Itália para poder acompanhar esse pay-per-view, então eu acho que o Gunther pode sim ser o novo campeão mundial, e se acontecer, eu vou vibrar. Eu vou vibrar, não porque eu seja hater do Cody, quem conhece o canal sabe que eu até passo bastante pano no Cody, mas porque eu acho que a WWE precisa de um campeão heel como o Gunther. Então, Gunther, novo campeão da WWE. Bom, essas foram as minhas escolhas, agora eu quero saber as de vocês. Se vocês têm alguma discordância com relação às minhas escolhas e crê que alguém diferente do quem eu coloquei vai ser um próximo campeão dessa lista de títulos que eu coloquei aqui, coloca aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no canal, porque a gente quer chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. A gente tem mais de 37 mil pessoas passando no nosso canal mensalmente assistindo os nossos vídeos, mas apenas 12.700 inscritos. Se a gente tivesse todo mundo que assiste os nossos vídeos como inscrito, o nosso canal estaria crescendo muito, muito mais. Então eu conto com você, leva 0,8 segundos para você mover o seu mouse até o botão de inscrito e clicar. É de graça, não vai te morder. Eu conto com a sua inscrição. Muito obrigado por tudo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês assistirem e maratonarem, porque tempo de visualização também
ajuda o nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana a todos e segunda, 8h30 da noite, live do Monday Night Raw aqui no canal Luta Livre na TV.